Bom, pessoal, reforçando o vídeo que a Natália fez, a gente vai contar um pouco aqui de detalhes do nosso sistema solar, de detalhes mais elétricos, tá? Em complemento ao vídeo dela, ok? Então acompanha a gente aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente, dá o like e compartilha com os amigos, né? De forma que aqueles que queiram, se interessem por conteúdos do estilo ou estejam precisando de dicas relacionadas com o painel solar. É algo que a gente usa com muita frequência nos nossos acampamentos para a gente ter a nossa independência energética, beleza? Acompanha aí com a gente a montagem e aí depois eu conto um pouco mais de detalhes do nosso sistema. Abraço! Aqui o importante para dizer para vocês é o seguinte: a posição do painel ela tem que estar perpendicular ao raio solar. Depois a gente vai mostrar aqui a posição que está o Sol em relação à disposição do painel, tá? Mas tem que ser perpendicular. Sendo perpendicular é a máxima radiação que ele consegue capturar, por consequência a máxima geração de energia. Bom, o nosso sistema ele é compreendido por 4 placas solares. Cada placa solar ela gera 50 watts pico, ou seja, a capacidade de geração dela é de 50 watts pico. No caso nós temos 200 watts pico e gera energia para essa bateria. Uma bateria normal, tá? Normalmente o pessoal usa estacionária, eu uso uma de carro. O importante é que você tenha aqui uma descarga no máximo de 30%, que é o que é recomendado aí pelos especialistas, tá? Não sou especialista apesar de engenheiro eletricista, não sou especialista nem de bateria e nem de placa solar, mas a gente se vira, tá? Então, controlador de carga, 4 placas solares, a bateria e os fios de conexão da placa com o controlador e do controlador para a bateria, tá? Acompanhe aí. Esse é o cabo que vai do painel ao controlador. No caso aqui a gente liga nesse XT60, tá? Esse aqui é um conector XT60. Tem inclusive aqui na descrição, eu vou deixar um vídeo sobre esse conector, altamente usado para circuitos 12 volts, no caso desse painel solar, e eu uso também para outros tipos de conexão, tá? Bastante seguro e confiável. Quando eu ligo o painel solar no controlador de carga, ele já começa a me mostrar como é que está a variação de tensão. Isso aqui, veja que é o controlador avaliando como que está chegando a radiação solar no painel. O que o controlador faz é justamente controlar essa carga. Quanto mais sol, mais tensão. Quanto menos sol, tende a menos tensão. O que ele controla aqui no caso é que essa tensão é um sistema de 12 volts que fique variando em torno dos 12 volts, para que a gente não danifique essa carga aqui. Depois a gente vai ver que o que passa para ela aqui não é essa variação de tensão, mas é uma tensão já controlada. Essa é a função do controlador de carga: controlar a tensão ou a carga que essa bateria necessita. Se essa bateria está necessitando uma carga pico fornecida por isso aqui, então ele fornece sempre quando tenha sol. Se essa bateria já está praticamente carregada e precisa de pouca carga, então ele provê pouca carga para essa bateria, tá? Sempre controlando a corrente que vai para essa bateria, justamente para evitar explosões. Essa é a função do controlador de carga. Esse aqui é o outro cabo, o cabo que vai do controlador de carga para bateria. O que eu recomendo aqui é que você coloque primeiro o negativo e depois o positivo. Questão de segurança. Quando eu coloco primeiro o positivo, qualquer contato que eu faça de terra com o negativo, eu escoo aquela corrente, entendeu? Então o que a gente faz, o que recomenda-se é primeiro o negativo e depois o positivo para esse tipo de situação. Super simples, está conectado, está gerando. E aqui eu vou mostrar para vocês. Ele estabilizou aquela tensão que estava variando de 12, 12,5,
13, 14, em 13. Isso quer dizer o que, pessoal? Se isso é uma bateria de 12 volts, se ele está levando 13, a tensão é equivalente à pressão de uma água. Então está existindo uma pressão de 13 volts numa bateria que ela escoa 12. Então o que é que ocorre aqui? Eu estou carregando. Então o painel está carregando nessa bateria, em quantos volts? Numa pressão de 13,4. Quando a gente caminha um pouco aqui pelo controlador de carga, é importante saber a corrente, porque na verdade ela vai se transformar na energia armazenada. Ou seja, eu tenho uma pressão, que é a tensão, e eu tenho uma corrente, que é como se fosse a água, fazendo uma equivalência aqui com o sistema de água. Então no final eu preciso ter corrente armazenada aqui. Então que corrente o meu sistema agora, nesse momento, nós estamos aproximadamente aqui 2 horas da tarde, um clima bastante limpo de nuvens, ou seja, o sol está no seu ápice, tá? E obviamente que influencia eu estar, por exemplo, próximo do Equador, como na região lá do Nordeste, ou eu estando aqui no Sudeste, o sol ele é mais inclinado e isso interfere na geração do painel solar, na eficiência do painel solar. Mas em pico, esse sistema me gera 200 watts pico. Obviamente que aqui no Sudeste eu não consigo ter isso aí, tá? Mas isso é um detalhe um pouco mais à parte. Então, por exemplo, agora eu estou em 14,2 volts. Ele está gerando uma pressão nessa bateria de 14,12, o que está conseguindo levar em 4,7, 5 amperes. Aqui é excelente. Imagina que numa situação de pico, se você divide 200 watts pico por 12 volts, essa continha te dá a corrente máxima. Numa situação ideal, ele me geraria aí em torno de 15 amperes, tá? Que seria excelente. Mas agora ele está me gerando uma situação de 4,3 amperes. Em média, isso eu já fiz essa conta, o que eu gasto de energia com a bateria, eu consigo gerar num dia de sol o que eu gastei no dia. Então minha bateria sempre está cheia, né? Isso me traduz um pouco confiabilidade e segurança para o meu campo, tá? E sempre mantenho trato de manter aquela proporção dos 30%. No máximo eu descarrego 30% nessa bateria, no máximo, tá? Não chega a ser tudo isso. E temos mais um aqui interessado em conhecer a nossa autonomia energética aqui no canal Vanderbolt, que se chama Álvaro. Álvaro é aspirante a engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Fluminense e vai aqui ter a sua primeira prática no ambiente solar, correto, Álvaro? Do zero, passo a passo, para montar o sistema. Beleza, vamos lá. Vai lá, Álvaro, é contigo. Agora é com ele. Aí aqui a gente posicionou perpendicular ao sol, né? Posicionamos o painel perpendicular ao sol. Bateria, controlador de carga, os cabos, negativo, positivo, negativo primeiro. Aí aqui na marquinha da bateria. Essa aqui é a marquinha da bateria. Aí ó, já identificou. 12,7 volts. Aí aqui, galera, ó, a bateria então tá com uma ótima tensão, né? E agora a gente vai conectar no painel. A gente tem uma boa tensão vindo da placa para a bateria, uma tensão superior à da bateria propriamente, só que a gente ainda tem pouca corrente, uma corrente baixa, como vocês podem ver aqui, menos de 1 ampere. A gente viu que a tensão tá ótima. O sol, a radiação solar, ótima também. Vamos observar a corrente agora. Ó, a corrente está baixa. A gente tem dois fatores que podem estar deixando essa corrente baixa. Um deles é a radiação solar, que, como vocês podem observar, não é o problema. Aparentemente não é o problema.
O que provavelmente está causando essa corrente baixa aqui é a carga da bateria. Então assim, provavelmente a bateria está carregada e aí mesmo com uma tensão alta, a gente tem uma corrente baixa. Que a bateria é como se ela não estivesse precisando, né? A bateria está carregada. Então esse controlador, ele faz essa inteligência. Ele percebe que a bateria está carregada e aí ele demanda uma corrente menor. Então, pessoal, aqui é bem simples. Para você que quer começar do básico, do zero, são 3 materiais essenciais: controlador de carga, bateria e o painel. 2 cabinhos saindo do controlador de carga, um do painel, está representado pelo painel, e um da bateria. Bem simples. Negativo no negativo, positivo no positivo. Tá aí, funcionando. Bom, pessoal, quero mostrar aqui para vocês os 2 equipamentos que eu uso para o sistema solar, bateria ou os 2 juntos, né? Um painel. Um deles é o analisador de bateria, que é esse da Foxwell, também recomendado por uns especialistas aí. A recomendação não é o caso aqui, né? Ela está carregando, então a parte química dela está, digamos, em dinâmica, e recomenda-se, na verdade, realizar esse tipo de teste com a bateria descansada, né? Tem um tempo aí que você deixa a bateria, na verdade, sem operação, e aí você sim realiza esse teste, né? Então o teste que vai dar aqui vai ser um teste aproximado e não um teste, digamos, fidedigno, tá? Então o que eu vou tirar aqui primeiro é o carregamento do painel solar. O painel solar vai deixar de carregar. Agora eu venho com o analisador de bateria. Por que eu digo que esse analisador de bateria ele é disruptivo para usuários pequenos como a gente? Porque normalmente equipamentos como esses, para quem andava muito em oficinas, utiliza-se um equipamento muito mais, digamos, parrudo e sofisticado, né, que dá outros elementos do que esse aqui. Mas esse aqui, para o dia a dia, como é o meu caso, atende perfeitamente, né? Então é disruptivo nesse sentido, porque antes não tinha esse tipo de equipamento. Eu vou ligar primeiro o polo negativo, depois o positivo, tá? E aí já aparece aqui, no caso ele está medindo 13.8 volts. Teste de bateria, não vou entrar em todos os menus, vamos direto ao ponto aqui, tá? Testar uma bateria fora do veículo, tem no veículo e fora do veículo. É uma bateria no caso normal, tem outras opções. E aí eu entro com um dos parâmetros. No caso, o parâmetro tradicional para esse tipo de bateria da Moura é o CCA. Então eu entro com o CCA dele, no caso já está em 440. E o próximo enter ele vai analisar essa bateria. Bom, analisando essa bateria, então deu 13.7 de tensão, tá? Uma corrente CCA de 438, tá? Se ela não está 100% carregada, esse CCA ele tende a ser menor, que é o caso. Como eu usei ontem e estou ainda carregando ela, o CCA tende a cair, mas veja que está próximo do nominal, que foi o que eu declarei, de 440. Então ela tem 438 de CCA. E aí o próximo menu que ele vai dar é a situação de carregamento dela. No caso ela está 100% carregada. O C de Charge e o H aqui, COH, é de Health, que é a saúde da bateria, né? Então está dizendo que a saúde da bateria é de 83%, num total de 100%, e que o carregamento dela está de 100%. Então ela tem uma vida útil, a gente chama aí. Então a bateria ainda está muito boa. E ele diz aqui, né? Bateria boa. Por fim, tem a resistência interna dela. Quanto menor essa resistência, melhor. Quer dizer que ela está com melhor vida útil e com a capacidade de atingir o CCA segundo declarado pelo fabricante, que é de 440. Está em torno de 7. Eu já vi baterias em torno de 6 ponto alguma coisa. Então anda mais ou menos nesse parâmetro. Tá? Quando essa resistência está alta, duas coisas. Ou ela está muito descarregada, ok? Ou mesmo estando carregada, a vida útil dela está muito baixa. Então a resistência interna dela é alta. E isso é ruim para a bateria. Tá? São alguns parâmetros que ele traduz a vida útil, a saúde dessa bateria. Tá? Então a bateria é extremamente boa, continua boa. Ok, pessoal? Vou falar agora do outro equipamento.
E bom pessoal, outro equipamento que eu queria mostrar para vocês, que também eu uso bastante na minha bateria, seja para carregar, seja inclusive para reparar a bateria, ou seja, para aumentar a vida útil ou para manter uma vida útil sempre boa. Então aqui ele tem duas funcionalidades, uma funcionalidade de carregar e uma funcionalidade de sulfatar, que é de reparar a bateria. O sulfatador nada mais é do que picos instantâneos de tensão, cargas de tensão, variando, né? Ele fica variando a tensão de 12, 13, 12,5, 13,5, meio aleatório, tá? Existe uma explicação química por trás disso aí, que na verdade faz melhorar a capacidade de retenção da corrente. Então é isso, é super simples aqui. Você tem que ligar na verdade em 110 ou 220, que é o que ele recomenda, e o que ele faz é carregar que eu posso depois trazer para vocês com mais detalhes isso aqui funcionando. O que ele faz é carregar, e ele carrega de acordo com a necessidade dessa bateria. É muito parecido com o controlador de carga do painel solar. Então ele carrega lentinho, gradualmente e rápido, tá? Mas ele não joga instantaneamente a capacidade de corrente, que se eu não me engano a capacidade de corrente dele máxima aqui, ó, é de 8 amperes, tá? Então ele carrega em 8 amperes, em até 8 amperes. Se tua bateria está muito descarregada, ele vai jogar 8 amperes. Se ela tiver meio descarregada, ele vai variar entre 8, 2 amperes até zerar, que é quando ela está em 100% carregada, né? Então ele vai fazendo isso gradualmente, que é inclusive a forma correta de carregar baterias. Então isso aqui é muito útil para mim, por quê? Porque quando eu não tenho sol, eu posso ou usar o carro ou o próprio sistema elétrico do camping, né? Então muitas vezes eu prefiro, num caso desse, usar, digamos, a minha geladeira na bateria, ao invés de usar no camping, porque a variação da tensão no camping, em alguns campings, é muito ruim, a energia é ruim, né? Então eu uso a bateria para dar essa confiabilidade para minha geladeira. Deixo a geladeira um pouco descansando, né? Principalmente de noite, e deixo a bateria carregando durante a noite, tá? Fica extremamente bom. Usei uma vez só em um camping esse tipo de funcionalidade. Estava chovendo muito, a variação da energia muito grande, eu precisava da geladeira, então eu usei ela direto na bateria. O carregador eu usei durante a noite, né, carregando a bateria para que no outro dia a bateria tivesse 100% carregada. É isso pessoal, algumas dicas aqui para camping, para campistas e para aqueles que gostam dessa parte elétrica e que querem também ter essa independência energética, tá? Valeu, segue a gente aí. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente, dá o seu like, compartilha com os amigos, e assim a gente possa aumentar cada vez mais esse intercâmbio de informações, que é muito bom para todos nós, né? Valeu, um grande abraço.